o nosso culto. Hoje ele mudou um pouco o horário. Nós trocamos com nossos irmãos da nossa sede. Eles vão fazer às 20 horas o culto e nós vamos fazer agora nesse horário às 15 horas, que era o horário dele. Domingo já fica avisado que volta ao normal. Estou avisando já isso para a nossa igreja. Amém? Também quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa igreja, todas as mães da nossa igreja e demais que ainda vão nos ouvir, que não congrega com a gente. Um feliz Dia das Mães é para todos vocês, tá bom? Deus abençoe. Eu vou fazer uma oração e em seguida estamos louvando ao Senhor com o hino 43 da harpa cristã. Fazer a oração e em seguida estou louvando a Deus com o hino 43. Nós temos aqui os músicos que já estão aqui, nosso irmão Alex, nosso irmão Edson, o nosso irmão Mateus, está ali o Claudenilton também dando suporte, o Breno, e hoje quem louva a Deus junto com os músicos é a irmã Kaline. A irmã Kaline hoje é quem está louvando a Deus juntamente com os músicos aqui da nossa igreja. Muito bom ter todos vocês aqui adorando o nome do Senhor. Se vocês aqui não estivessem, certamente o culto seria bem mais fragilizado em termos de qualidade, de som, de instrumento e tantas outras coisas, mas ainda bem que tem vocês que faz aí muito mais de 50% da realização desse culto. Pastor nenhum faz nada sozinho, tem que ter ajuda dos homens e das mulheres, dos jovens de Deus, para tal coisa ser realizada. Eu louvo a Deus pela vida dos músicos da nossa igreja e dos irmãos que têm louvado a Deus e os que estão pregando juntamente comigo nessas lives. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Amado Deus, eterno Pai que está no céu, Santo Deus, queremos nesse momento, eu quero te agradecer por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa, diante da tua presença, depois de ter pela manhã uma escola bíblica dominical maravilhosa diante da tua presença. Ó Deus, e agora estamos aqui mais uma vez nessa live, viemos aqui para te adorar. Abençoa, Deus, nesse dia ao qual nós comemoramos como o Dia das Mães. Eu te peço saúde para todas as mães, te peço paz, harmonia em vossos corações. Ó Deus, aquelas mães que hoje se encontram hospitalizadas de alguma maneira, tenha de compaixão e tenha de misericórdia, põe as tuas mãos sobre a vida de cada uma delas. Deus, abençoa todas as mães do nosso país, sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. O hino 43 da harpa cristã. Irmão, desculpa, é 243, Claudenilton. 243. Os irmãos que estão nos acompanhando, se quer mandar algum recado, alguma coisa, um pedido de oração, pode escrever aí, mandar aí, que aqui tem irmãos que estão acompanhando, recebendo, e certamente chega aqui até a mim, ao qual estou dirigindo o culto, e estaremos falando e fazendo o pedido de oração que você deseja, tá bom? Pedido de oração, algum comentário saudável para o bem da obra de Deus, pode fazer, que tem aqui os irmãos que estão atendendo este culto no nome de Jesus. Hino 243. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto. Gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado. Ó, nos manda tua palavra
Deus Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida da tua igreja, ó, nos manda, desejamos que pureza em nós tu veja, abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo, abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos, abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Os que está em casa e quer entrar para nos acompanhar pelo Facebook, é IADJE, sede Jardim do Estádio. Nós vamos ter agora um período de palavra, no nome do Senhor, e em seguida o conjunto volta a louvar a Deus com mais um hino. Quero louvar a Deus pela sua vida, ao qual se encontra aí nos acompanhando através das redes sociais. Deus te abençoe. Se você tem algum pedido de oração a fazer para nós, faça. Pode mandar aí para as pessoas que estão aí atendendo nessa área, e que Deus venha a ser louvado na sua vida. Eu quero ler aqui um texto, apenas um versículo de início, para nós dar início à palavra nesta tarde, em nome do Senhor. Eu quero ler em 2 Samuel, no capítulo 1 e o versículo 1. 2 Samuel, capítulo 1 e o versículo 1. Esse é o versículo de início, ao qual eu quero estar lendo, e depois, claro, irei ler mais versículos, mas esse é o iniciante que eu quero dar início. Eu quero dar início em nome do Senhor a essa leitura, amém? Glória a Deus. Então, por favor, nos acompanhe aí, em nome de Jesus. 1 Samuel, no capítulo 1, o 21 e o versículo 1. Fala assim o versículo de 2 Samuel 21. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Eu sei que alguém pode estar ouvindo eu ler esse texto e pode dizer assim: já sei até onde é que ele vai pregar, que ele pregou uma vez nesse texto. Não, não é. Se você pensou isso, você se enganou. Não é. Quero tomar o versículo base ou uma outra pregação que eu preguei aqui há um tempo atrás, mas o sentido ao qual é somente esse texto que irei fazer uso, os demais não é o mesmo, mas quero esse texto como base. Queridos, eu quero enfatizar nessa palavra de meia hora aí talvez que vamos estar falando, que uma das melhor maneiras, os melhor meio que temos
de sarar uma enfermidade, resolver um problema, a melhor maneira, primeiro, é nós detectar qual que é o tipo de doença, de enfermidade, de problema, para que possamos ir em busca do remédio certo, para que não possamos tomar remédios errados, ao qual não vai resolver aquele devido problema, aquele devido enfermidade ao qual eu me encontro. Eu não sei se todos sabem, mas nos hospitais do mundial, inclusive no nosso país, no Brasil, morre muita gente nos hospitais por tomarem medicamentos errados. Tem aqueles que morrem porque não foi atendido, não foi medicado, e também tem uma pequena, ou melhor, não é pequena, é uma boa quantidade, ao qual morre por ter tomado remédios errados, foram mal medicados. Isso acontece na medicina. E trazendo isso para a palavra que eu estou trazendo nessa tarde, isso também tem acontecido na vida de muitos dentro da Bíblia. Vou citar homens da Bíblia para que você que está me ouvindo fique mais calmo, mais tranquilo e possa parar para poder me ouvir. Pessoas dentro da própria Bíblia tiveram muitas enfermidades e que tentaram resolver através de um meio comum, legal, ao qual Deus nos orienta, porém não era aquela maneira que tinha que resolver. Qual que é o meio que nós mais procuramos resolver problema dentro da Bíblia? Oração. A oração é o meio ao qual nós mais temos procurado resolver problema dentro da história entre relacionamento entre Deus e o homem. É a oração. Porém, nessa tarde eu quero vos trazer e vos comunicar alguns textos bíblicos que talvez seja o seu caso, ao qual está tentando resolver com oração e não resolveu e não vai resolver. Não vai resolver. Não vai resolver. Já vou ser bem taxativo, dizendo para você, a oração não vai resolver, tem que ter outras atitudes. Por exemplo, desse texto em que eu li, o texto está nos orientando em que Davi era rei, e ele agora está percebendo que tem um bom período ao qual não chove. Animais não têm relva, ninguém planta, ninguém colhe, não tem chuva. E o texto vai nos ensinar, claro que Davi, com sua inteligência e a sua experiência de um grande homem de Deus, ele percebe e diz, não tá, tem coisa errada. O que eu quero chamar a atenção é que Davi não foi orar. Ele não orou. Ele foi perguntar para Deus qual que era a causa do problema, da falta de chuva. Ele não orou. Tem certa situação que não ora. Tem que resolver o problema. Tem que ter conserto. Davi perguntou para Deus qual que era o motivo ao qual da falta de chuva, e ele não dobrou o joelho, ele não orou, pelo menos o texto não revela, e que ele não foi orar, ele foi perguntar para Deus, e Deus, quando Deus dá a resposta para a surpresa de Davi e minha, Deus também não manda ele orar. Deus não manda Davi orar. Davi não ora antes de falar com Deus, e nem tampouco Deus manda ele orar. Aí nós vamos ver nesse texto em que Deus manda, Deus explica para ele que é por causa de Saul, e de que algumas atitudes que Saul tinha tomado, e que Davi tinha que tomar algumas atitudes. Ele foi conversar com o rei dos Gibeonitas, e aí foi aonde surgiu aquela história, ao qual, aleluia, ao qual Deus, o rei dos Gibeonitas, pediu naquele exato momento 7
descendente de Saul, para poder ser enforcado. Ou seja, logo mais em seguida, começou a chover. Não era oração, era resolver problemas antigos. Resolver problema de um rei mundano que tomou orientação fora da orientação de Deus. O que é que eu quero lhe dizer aqui nessa tarde? Problemas que são resolvidos não com oração, mas com conserto. Conserto. Porque tem muitas pessoas que só falam em oração. Sim, oração é o canal maior e soberano onde Deus, onde o ser humano fala com Deus. A oração sim, mas tem muitos orando e que não é oração, é conserto. É conserto. Oração não vai resolver coisa nenhuma. E eu quero ler também aqui em Josué, livro de Josué, capítulo 7, o versículo 6. Aonde nós vamos ver um texto onde também Josué achava que ia resolver com oração, e o próprio Deus disse para ele qual que era a causa e que também não era oração. Porque hoje em dia tem muitos cristãos que só falam em oração, com as vidas desconcertadas. Deus não recebe oração de desconcertado, não. Antes de orar tem que se consertar. Deus não recebe oração de cristão de vida desconcertada, não. Eu estou lendo o texto bíblico ao qual vai me dar esse direito. Josué capítulo 6, ou capítulo 7, o versículo 6. Fala assim: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Os anciões de Israel fizeram o mesmo e deitaram pó sobre a sua cabeça. Aleluia! Josué vai à batalha, ele perde a batalha, ele volta decepcionado e ele vai para o que ele de costume tinha que fazer, mostrar para Deus que estava triste, angustiado, porque tinha perdido a batalha, pessoas tinham morrido. Era de costume as pessoas fazerem tal coisa. Era de costume as pessoas fazer isso, principalmente a liderança perdeu alguma coisa, queria mostrar para Deus que estava triste, angustiado, e eles iam se vestir de saco, e às vezes cinza, e com o semblante abatido, mostrava para Deus que estava angustiado. Josué não fez diferente, fez a mesma coisa. Aí, Deus olha para ele, e é como se Deus dissesse a seguinte coisa: Josué, esse costume aí eu aceito, é bonito, é saudável, mas ficar angustiado, orando dentro de saco e cinza, para dizer que você perdeu a batalha, não, nesse caso não, nesse caso é conserto, Josué. Nesse caso não adianta orar não, Josué. Se você for ficar aí de oração, você vai orar o tempo inteiro e as tuas demais guerras seguintes continuarão sendo perdidas, Josué. O problema agora de oração é conserto, Josué. Conserto. O que tem de gente hoje, irmãos, só fala em oração. Nossa, só fala em orar, com a vida toda torta, só fala em oração, são o rei da oração, mas não se conserta as atitudes que tem que tomar. Deus responde para Josué, que estava em oração, em jejum e vestido em saco, que o problema não era a oração. Deus responde no capítulo 7 e no versículo 10 e 11 de Josué. Josué 7, 10 e 11. Deus fala assim: disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou. Para de orar, vai em busca do conserto. Sai de dentro desse saco, vai em busca de quem pecou e cometeu erro.
Para de ficar em jejum, vai se alimentar e vai em busca de quem cometeu erro. Sai dessa oração e vai em busca de um conserto. Tem caso, meu querido, que não é somente orar. Deus não recebe oração de mundano. Deus não recebe oração de quem tem vida desconcertada. Deus não recebe oração de quem está em pecado, a não ser que seja em busca de conserto, mas não de vitória para os céus, e ao qual precisa. Pode até receber oração, sim, mas desde que o de desconcertado vai em busca de um conserto e um acerto diante de Deus, mas não atrás de bênção e nem tampouco de vencer guerras nem batalhas. E Josué, acostumado a tudo que acontecia de errado, ele entrava em jejum e se vestia de saco e cinza. E Deus disse: não, dessa vez não. Dessa vez tem que ter conserto. Eu quero conserto. Vai atrás do mundano, ladrão que pecou. Vai atrás de quem meteu a mão no que não era dele. Vai atrás de quem meteu a mão naquilo ao qual não era dele. Sai desta oração, sai desse jejum, sai de se vestir de pano de saco e vai em busca de um conserto. Aleluia! Oração. Os crentes do século 21 só falam em oração. E uma boa parte dele com a vida toda desconcertadas. Vida desconcertadas. Em vez de orar, se conserta. Ô Acã, recorre Josué ao pecado de Acã. Sai de dentro deste saco e vai em busca de um conserto. A questão não é oração, é conserto. Aleluia! Aleluia! Quando se fala nos crentes do século 21 a respeito de oração, ele se derrete todo. Não, ele está orando, ele é melhor do que todo mundo, ele é um homem de oração, é uma mulher de oração. E por que tal coisa está acontecendo? Deus disse: não, tem que ter conserto. Às vezes, irmão, na vida espiritual, a gente faz igual aqueles que morrem nos hospitais tomando remédio errado. Às vezes na vida espiritual, acontece com a gente igual aqueles que tomam remédio nos hospitais errados e acabam morrendo porque tomou medicamento ao contrário daquela enfermidade. Às vezes isso acontece. Eu ainda quero ler um texto ao qual um homem de Deus venceu uma das grandes batalhas dentro da Bíblia. Elias, em confronto com os profetas de Baal. Se você for ver a oração que Elias fez, não foi 10 palavras de oração, mas o tanto de conserto que ele fez para chegar até essa oração. Elias não fez uma oração antes de ir em busca de vencer os profetas de Baal, ao qual estava ameaçando também a tirar a sua vida no comando de uma mulher terrível por nome de Jezabel. Elias não ora a Deus em nenhum momento, só vai em busca de consertar o altar. Só depois do altar consertado é que ele faz uma oraçãozinha bem pequena. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 31. Vamos ver aqui quantos concertos Josué fez, ou melhor, desculpa, Elias fez antes de chegar até o momento de orar. Vamos ver aqui quantas coisas Elias teve que consertar, colocar na posição que estava fora da posição, para poder chegar ao ponto dele fazer uma oração. Porque muitos de nós só falam em orar, ninguém fala em conserto. Orações frustradas, oração frustrada,
oração com quem não está com a vida no altar. Primeiro tem que consertar o altar para que primeiro possa orar. 1 Reis capítulo 18, versículo 31. Acompanhe comigo aí, quantos concertos fez Elias para depois fazer uma oração. Talvez se fosse você e eu, nossa, vou para o monte orar, passei a noite em oração. Josué também fez isso, mas enquanto não consertou que estava torto, nada resolveu. Elias capítulo 18 de 1 Reis e o versículo 31. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, filho de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Tomou Elias 12 pedras. Essas pedras, para quem não sabe, era pedra de um altar, ao qual um dia homens de Deus tinham adorado e oferecido sacrifício a Deus. Mas naquele momento o povo de Deus virou as costas para Deus, e naquele altar muitos deuses pagãos foram adorados. E a estrutura do altar estava espalhada pelo solo. Elias queria trazer o povo de volta a Deus. E o altar tem pedra por toda a região do solo, aproximadamente tinha pedra espalhada. Elias não eleva a voz a Deus em nenhum momento. Ele pega as pedras no versículo 31 e ele começa a arrumar, ajeitar o altar que está desconcertado. Tem pedra para um canto, tem madeira para outro, está tudo bagunçado. Ele primeiro vai e diz o texto que ele tomou Elias 12 pedras. Ele vai catando pedra por todo o solo em volta do altar, que um dia homens de Deus ofereceram sacrifício a Deus, mas os abandonaram, viraram as costas para Deus, e os deuses pagãos ali o tomaram conta e estraçalharam, acabaram com o altar que um dia era de Jeová. Adianta orar, tem que ter conserto. Tem que ter conserto. Essa oração com vida desconcertada não leva ninguém a nada não, viu? Leva não. Versículo 32. Com as pedras, edificou um altar em nome do Senhor. Ah, tá. Então daqui a pouco cai fogo do céu. O altar está sendo consertado. Com as pedras que estão espalhadas pelo solo, ele faz o altar e edifica o altar em nome do Senhor. Ah, sim. Então agora daqui a pouco pode orar, porque até então tem que ter conserto, tem que pegar a pedra espalhada. Aleluia. Versículo 32. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor e fez um rego em redor do altar. Ele faz o altar, edifica as pedras, e na mente de quem o assistia, fazer um rego em volta do altar era algo muito estranho, porque se estava em busca de fogo e colocar água sobre o altar, na mente, na física, na lógica, normalmente, era mais dificuldade para que tivesse fogo, caso colocasse água. Mas quem conserta o altar, haja o que houver, aconteça o que aconteceu, o fogo do céu desce. Ele cava um rego, conserta o altar, cava um rego, ainda no versículo 32, grande é insuficiente para caber 2 medidas de semente. Era a medida ao qual eles tinham costume de medir quantos litros tinha em cada medida, e ele mandou fazer o rego de acordo com uma certa quantidade, ao qual dessas medidas, ao qual ele usaria normalmente para medir tantos litros de semente tal e tal. Ele fez o rego de acordo com
a quantidade de litro que ia colocar naquele rego. Versículo 32. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaço e colocou sobre a lenha. Por enquanto não tem oração, tem conserto. Ajunta as pedras, cava o rego, pega a lenha, aleluia, e o sacrifício ao qual ia ser logo mais oferecido a Deus naquele altar, o texto está dizendo que ele pega a lenha e também coloca na posição do sacrifício, e ele pega os pedaços do novilho, e ele põe na posição de adorar a Deus em sacrifício. Não tem oração, tem conserto. Não tem oração, tem conserto. Imagina se fosse um aqui de nós, quantos gritos já tinha dado de oração. Deus quer me matar, eu vou orar a manhã inteira, Deus. E as pedras do altar eles consertam. Deus, eu estou buscando a tua presença. E a lenha do altar espalhada toda quebra. Deus, eu quero buscar a tua face. E o novilho não tem nem altar para colocar o novilho do sacrifício. É isso que muitos estão fazendo. Só fala em oração. Aleluia. Só fala em oração com o altar desconcertado. Só fala em orar com o altar desconcertado. Deus não recebe oração de quem está com o altar desconcertado, não. Antes de você orar, aleluia, antes de você orar, conserta o altar. Conserta, que o fogo vai descer do alto céu. Ainda no versículo 33, ou melhor, 34. Então disse, enchei de água 4 cântaro e derramai-o sobre o holocausto, sobre a lenha. Disse mais, fazei a segunda vez, a primeira, a segunda, e fez até a terceira vez. O altar está sendo consertado. Colocou as pedras, colocou a lenha, colocou o novilho, os pedaços do sacrifício sobre a lenha, colocou água sobre o rego, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele queria ver transbordar, para que os olhos dos incrédulos, ao qual já tinha clamado o Deus pagão deles a manhã inteira, e nada acontecia, pudesse ver aquele altar derramando de água e dizer: imagina que isso não vai acontecer, tem muita água, fogo e água não se combina. Mas ele não conhecia o Deus de Elias e o propósito que tinha dentro do coração de um homem de Deus, que antes de se sacrificar, aleluia, antes de orar, ele conserta o altar. Para você que está aí me ouvindo, você quer ter a sua oração próspera diante de Deus? Conserte o altar da sua vida. Conserte enquanto é tempo, como aquilo em que Deus disse para Ló e a sua família, quando tirou de Sodoma e Gomorra: escapa com a tua vida, escapa com a tua vida, sobe o monte. Tu já está na planície, sobe o monte. Versículo 34, ou melhor, 35. Aleluia. Aleluia. 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou e disse: ó Senhor, nossa, 1 hora de oração, 2 horas de oração, nada, 3 palavrinhas, 4 palavrinhas só. Mas por que, pastor, tão pouca oração? Porque o altar já está consertado.
Aleluia! Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Nossa, meu Deus, quanta oração, 5 palavras de oração, mas para quem já consertou o altar, 5, 6 palavras de oração é o suficiente. Agora, quem não está com o altar consertado, está desmantelado, vai ter que orar uma semana, vai ter que fazer campanha, vai ter que buscar, vai ter que fazer muita coisa, antes de poder orar, antes tem que consertar o altar. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu vejo tantas pessoas falar em tanta oração, com as vidas desconcertadas. Eu vejo isso na minha vida espiritual, aleluia. Tanta gente que só fala em oração, com com altar desconcertado, vida destrambelada, pedra do altar para todo lado. O novilho do sacrifício nem sabe aonde está, mas só fala em oração. Aleluia, para encerrar, porque o meu tempo já foi. O versículo 37, ele diz mais 2, 3 palavras: responde-me, para que este povo conheça que tu és Deus, que tu, Senhor, és Deus, e fizeste voltar ao seu coração. Responde-me, Senhor. Tipo assim: eu já consertei o altar, Senhor. Eu já fui em busca, aleluia, das pedras que estavam espalhadas. Aleluia. Eu quero fazer uma pausa aqui para ter o prazer de orar pelo Ivan, um jovem que está afastado, pediu alimento na igreja e falou que virá visitar a igreja. Logo mais estamos orando pelo Ivan, ao qual esteve aqui e pede oração. Aleluia. Meus irmãos, para poder encerrar a oração do versículo 36 e 37 de Elias, não foi mais de que 6, 8 palavras. Sabe por que a oração foi bem pequena? Porque o altar já estava consertado. Se o altar já está de pé, a vida está de pé, consertada, a oração pode ser menos. Agora, se o altar não está consertado, vai fazer que nem Josué, orou a noite inteira, ficou dentro de saco o dia inteiro, a noite inteira, e nada aconteceu. Deus não recebe oração de bênção em vida de desconcertado, a não ser que a oração seja de conserto. E é o caso de muitos dentro das igrejas, cansa de orar, e nada tem mudança nas suas vidas, porque primeiro tem que ter o conserto. Eu encerro aqui essa palavra, porque o tempo já está encerrando. Deus está pronto para receber a tua oração, mas primeiro conserte o altar. Conserte o altar, conserte a sua vida. Se coloque na posição de Deus, porque certamente quando tu levantar a voz, o céu vai responder, o céu vai bradar ao teu favor. Aleluia, amém. Estamos encerrando o nosso culto, nossa live, nesse dia de hoje. Domingo nós voltaremos com o horário normal, às 20 horas no domingo, às quarta-feira às 19 horas, e no domingo às 20 horas. E domingo temos escola dominical, assim como tivemos hoje, das 8h30 às 10. Amém? Estamos encerrando, orando, mas também chegou aqui, no monitor aqui, para nós orar pelo pastor Odair, da Igreja Batista do Calvário. Pastor Odair não está bem de saúde. Não está bem de saúde o pastor Odair. Então nós vamos estar encerrando.
e orando pelo servo de Deus, pastor Odair, ao qual está enfermo. E também chegou aqui também para poder trazer alimento. Os irmãos, não se esqueça de trazer alimento, ao qual tem saído bastante cestas básicas, e muitas pessoas ainda estão para vir pegar alimento. Aqueles que nos prometeu a nos trazer cesta completa, nos traga, que a irmã Carmen tem distribuído muitos alimentos, e estamos aí com uma grande quantidade de alimentos que tem saído, amém? Então, alimentos, a igreja local, por favor, nos traga alimento. E vamos orar pelo término e apresentar o pastor Odair, da Igreja Batista do Calvário, ao qual o servo de Deus está enfermo, nosso vizinho aqui próximo aqui, né? Vizinho aí, 1 quilômetro daqui até lá, o grande templo da Igreja Batista aqui próximo. Querido Deus e eterno Pai, queremos nesse momento, ó Deus, te agradecer por essa oportunidade, aonde aqui estivemos, falando da tua palavra, das tuas grandezas, louvamos o teu santo nome. Ó Deus, obrigado pela tua presença, obrigado por tudo. Pai querido, queremos nesse momento orar pelo teu filho, pelo teu servo, pastor Odair, pastor da Igreja Batista do Calvário. Deus, o teu filho está enfermo, ele precisa de uma providência do alto céu ao seu favor. Nesse momento nós erguemos nossas mãos para o céu e oramos em favor do amado pastor Odair. Ó Deus, tenha de compaixão, entra com a providência do alto céu em favor do pastor Odair. Ó, amado Deus e eterno Pai, abençoa cada um que aqui esteve na realização deste culto, em nome do Senhor, amém. Jesus, amém.